chegamos aqui para a parte final do RDC 63, né? A gente vai ver os artigos 24 até os 50 e poucos, que é o artigo final, beleza? Então, vamos lá para encerrar. A parte é a seção 4 agora, do prontuário do paciente. Lembrando que a gente já falou do conceito de prontuário, né, que tinha acima. A gente falou também do conceito de relatório de transferência, que é uma coisa que deriva do próprio prontuário. E agora a gente vai especificar quais são os itens que estão nele. O primeiro é o artigo 24, que diz que a responsabilidade pelo registro do prontuário cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento, né? O 25 diz que a guarda, no caso, o arquivamento, né, do prontuário, é responsabilidade do serviço como um todo, devendo obedecer, claro, às normas vigentes. Isso daqui nem precisava, né? Aquele trecho desnecessário. Esse cara aqui. O parágrafo primeiro vem dizendo que o serviço de saúde deve assegurar a guarda dos prontuários no que se refere à confidencialidade, lembrando que as informações são sigilosas, e integralidade, que é a ideia, integridade, né, no caso, que é a ideia de que o prontuário ele sempre vai constituir uma peça única, ou seja, tudo que for documentos necessários, informações, inclusive exames médicos, eles vão estar juntos do prontuário, eles têm que ser acima disso, né? Parágrafo segundo. O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, resguardando até esses dois princípios, né? Integridade e confidencialidade. Em boas condições de conservação, claro, até visando integridade, né? E organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário. Um acesso adequado, né? Um acesso rápido e fácil, até para a pessoa poder ver quais os medicamentos a pessoa usa ou já usou, né? É recorrente que o prontuário ele fique num lugar mais com a ideia de servir para caso a pessoa necessite de um atendimento posterior. Já saber que tipo de alergia ela tem, já saber que medicamentos ela usa ou já usou. 26. O serviço de saúde deve garantir que o prontuário contém registros relativos à identificação e a todos os mecanismos prestados ao paciente. No caso, todos os procedimentos prestados, né? Mecanismo, eu estou com o mecanismo que é desse artigo aqui, né? Que era mecanismo... besteira. Voltando em algo desnecessário. 27. O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja preenchido de forma legível. Olha a letra de médico sendo evitada de novo. Por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com a posição de assinatura e carimbo em caso de prontuário e meio físico. Aqui a gente já vê também que tem uma abertura, e é uma abertura que é bem utilizada, né? A ideia de um sistema informático. Isso até permite que, por exemplo, um plano de saúde tem um sistema informatizado, aí não importa se o cara foi atendido em Belém do Pará ou em São Paulo, capital. Porque se ele foi atendido pela mesma rede, o prontuário dele está lá ao alcance de um clique, né? Artigo 28. Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis aos mesmos, ou aos seus representantes legais e à autoridade sanitária, quando necessário. Nesse caso, o prontuário ele é do paciente, ele pode inclusive requerer cópia, ele pode até mesmo dizer que uma determinada pessoa, não ele pode autorizar que ela pegue. Aí, no caso, ela poderia autorizar tanto o médico como um parente dele, que vai pegar, como uma pessoa aleatória da rua, só porque ele quer, porque o prontuário é dele, né? E a autoridade sanitária diz respeito, por exemplo, ao caso de uma emergência sanitária, uma epidemia, uma doença possivelmente infecciosa, que faz sentido que a gente derrogue um pouco essa ideia de confidencialidade para em prol do bem do coletivo, né? Seção 5, gestão de pessoas. Interessante, eu gravei vídeo de gestão de pessoas ontem, né? 29. As exigências, uma palavra que eu não consigo falar muito bem. Exigências referentes aos recursos humanos do processo de saúde incluem profissionais de todos os níveis de escolaridade, de quadro próprio ou terceirizado. Deixa eu pegar aqui. Aí não, né, velho? Artigo 30. O serviço de saúde deve possuir equipe multiprofissional dimensionada de acordo com seu perfil e, de novo, com seu perfil de demanda, né? No caso, o que orienta a organização do serviço público, e aí deve ser levado tanto para a iniciativa pública como privada, é a demanda, não é o serviço em si que vai ditar como as coisas acontecem, é a demanda que vai dizer que profissionais são mais necessários. E é sempre uma equipe multiprofissional, com vários profissionais, e a gente ainda pode dizer interdisciplinar na medida do possível, né? 30. O serviço de saúde deve manter disponíveis registros de formação e qualificação dos profissionais
compatíveis com as funções desempenhadas. Isso aqui tranquilo, nada que some muito a lei, né? O serviço deve possuir documentação referente ao registro dos profissionais em conselho de classe, quando for o caso. Por exemplo, de um médico é exigido que ele tenha um registro no CRM. Esses órgãos de classe, eles são feitos até para ter um controle de quem está exercendo determinadas atividades de risco, não é toda atividade. Por isso que aqui diz quando for o caso. Por exemplo, um faxineiro, ele não é necessário que ele se registre em um conselho de classe. Ele pode ter um sindicato e olha lá, mas no conselho de classe só é exigido que esse registro, né, em cargos de risco, como médico, por exemplo. Acredito que enfermeiro também, corrijo se estiver errado. Artigo 32. O serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas. É aquela ideia de treinamento que a gente já viu, né? De que você deve ter um profissional capacitado. Então, se a gente já viu, essa daqui está repetida. Uma informação repetida, uma tendência de cair 2 vezes, talvez, mas nada para se preocupar. Essa é uma simples, né? As capacitações devem ser registradas com data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome, formação ou capacitação do profissional, do instrutor e dos trabalhos envolvidos. Isso daqui ele está explicando aquela ideia de que deve ter registro, né, sobre os recursos humanos. Deixa eu ver esse daqui. Aqui. Registro da formação, classificação. Aqui. Deixa eu mudar a cor para não ficar tudo no vermelho. Né? Pronto, laranja. Eu mandei de vermelho para um quase vermelho. Aqui, né? Quase a mesma coisa. 33. A capacitação de que trata o artigo anterior deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos e deve incluir. Aqui a gente tem aqueles artigos que tem rol, né? Por mais que o rol, na maioria dos casos, seja exemplificativo, a banca tem uma questão já montada. Se daqui tem 7 itens mesmo, ela pode muito fácil escolher 4 e dizer marca incorreta. Os dados disponíveis, o que deve incluir, né, na adaptação, na capacitação. Os dados disponíveis sobre os riscos potenciais de saúde. Esses dois. Medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes. Agentes, aí a gente pensa em agentes contaminantes, né? Bactérias, vírus, tal. Normas e procedimentos de higiene. Utilização, lembrar do lavar as mãos, né? Que a orientações para lavar as mãos está lá no começo. Utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e revestimentos de trabalho, o chamado EPI, equipamento de proteção individual, né? Por exemplo, um que é bem associado à medicina, né? É a máscara. Medidas para a prevenção de acidentes e incidentes. Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de acidentes e incidentes. Temas específicos de acordo com a atividade desenvolvida pelo profissional. Tranquilinho aqui. É aquela, né? O rol que a gente tem que ler e decorar. Gestão de infraestrutura. Estamos na página 7. Esse vídeo vai ficar de longe o mais longo, eu acho. Pelo menos a minha voz está achando isso. Que a voz está meio pingando. Mas eu ainda vou gravar mais 2, hein? Mais 2 estatutos. Mais 2 estatutos não, mais 2 resoluções. O serviço de saúde deve ter seu projeto básico de arquitetura atualizado em conformidade com as atividades desenvolvidas e aprovado pela vigilância sanitária e demais órgãos competentes. As instalações prediais, aqui já estou pulando para 35, né? Isso daqui é tranquilo. Projeto de base, tudo aprovado, volta para o vermelhinho. Aprovado pela vigilância sanitária. A gente lembra o quê? Da licença atualizada, que tem lá o conceito no artigo 4º, né? As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização, produção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes devem atender às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada instalação. Ok, tranquilo. O serviço de saúde deve manter as instalações físicas dos ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização e conforto. Existe alguém que, por acaso, que vai ver e dizer uma questão dizendo que o serviço de saúde não tem obrigação de manter suas instalações externas em boas condições? Claro que não. Isso aí não tem como errar, né? Assim como essa ideia de devem atender a norma, é claro, né? Se as normas estão lá para serem o quê? Cumpridas. O serviço de saúde deve executar ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas tranquilamente. Quem exerce atividades de risco, quem possui um bônus, tem que arcar com os ônus inerentes à sua atividade, né? Isso é tranquilo também. O serviço de saúde deve ser dotado de iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades. Não só iluminação, ventilação, serviços de climatização, onde for necessário. Serviços de água, esgoto, essas coisas. Isso é natural também.
Serviço de saúde deve garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento de suas... Não, deve usar água do esgoto. Não faz sentido também, né? O serviço de saúde deve garantir a limpeza dos reservatórios de água. Aqui isso é interessante. Não porque ele esteja inventando a lâmpada, né? Mas esse daqui é inventando a roda, né? Inventar a lâmpada também foi um puta case. Puta case de sucesso. Aqui, no caso que ele diz que a água, necessariamente, a cada 6 meses. É um prazinho, né? Há um prazo aqui no artigo 39, página 8 já da lei. Quem é que leu? A gente, né? Quem quer acertar, quer passar. Acertar 50 de 50 só. Só quero isso. 49 eu fico feliz. O serviço de saúde deve manter registro da capacidade da limpeza periódica dos reservatórios de água. Isso daqui é tranquilo, né? O que pega mais desse artigo em específico é o 6 meses aqui, especificamente. Opa. Assim, como é? O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento de água, mesmo em caso de interrupção pela concessionária. Aí não precisa ser em todo o lugar, né? Apenas nos locais em que é necessário um insumo crítico. Por exemplo, a dentista ele usa bastante água para limpar a sujeira e tal, ou seja, seria uma atividade que pode ser considerada crítica. Eu não sou da área da medicina, faço direito, gente, perdoe. Mas eu sei que devem ter diversas atividades que a água também vai ser considerada um insumo crítico essencial, e nesses casos ele deve ter um fornecimento sempre. Não importa o que aconteça. O que é normal, que para todos os serviços, que os hospitais, as entidades, eles têm uma grande caixa d'água. Eu moro no Nordeste, então todo mundo tem uma cisterna gigantesca que dirá o hospital, né? É o mais comum. 41. O serviço de saúde deve garantir a continuidade do fornecimento. Opa! Ah, sim. É a mesma coisa, só que falando para energia. Em situações de interrupção do fornecimento pela concessionária, por meio de sistema de energia elétrica de emergência, nos locais em que a energia elétrica é considerada insumo crítico. Vamos pensar nas pessoas, por exemplo, que vivem com apoio de aparelhos. Se desligar a energia, em 5 minutos a pessoa morre. A mesma coisa uma criança que nasceu antes do tempo, com algum problema de desenvolvimento, vai passar uma temporada no incubador. A energia está diretamente ligada em quanto ela pode viver. Entendeu? Desligou a energia já era. 42. Serviço de saúde deve realizar ações de manutenção preventiva e corretiva das instalações de forma própria ou terceirizada. Estou dando cuidado aqui, besteirinha. Agora, da saúde, mas não de qualquer saúde, aqui é especificamente do trabalhador, né? Das pessoas que exercem o serviço. A gente passou tanto tempo falando de usuários de humanização, né? E o servidor também é gente, o trabalhador também é gente, né? 4.3. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de, primeiramente, orientação sobre imunização, vacinação, né? E aí ele especifica quais doenças. Legal, né? Que o nosso cargo, o meu cargo pelo menos, né? Que eu quero fazer é de assistente administrativo. E aqui a gente encontra 3 doenças que ele pode cobrar, sem fugir do edital, sem cobrar nada exagerado, que são contra necessariamente tétano, difteria e hepatite, mas é a hepatite B. E contra outros agentes, mas se for cobrar, na moral, vai ser um desses 3, né? E contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores possam estar expostos. 4.4. O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores sejam avaliados periodicamente, aí ele não diz a periodicidade, né? Em relação à saúde ocupacional, mantendo registros dessa avaliação. Ok. 4.5. O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores com agravos agudos à saúde ou com lesões nos membros superiores, necessariamente superiores, tá vendo? Interessante, como a lei gosta de botar essas pegadinhas. O serviço de saúde deve garantir que os trabalhadores com agravos agudos ou à saúde ou com lesões nos membros superiores só iniciem suas atividades após a avaliação. De novo, quem tiver problema nos membros inferiores não necessita dessa avaliação. Não necessariamente para ingressar nas suas atividades, para iniciar. 4.6. O serviço de saúde deve garantir que os seus trabalhadores com possibilidade de exposição... aqui, a mera possibilidade, não é que ele é exposto. É possível ser exposto a agente biológico, físico ou químico, utilizem investimentos para o trabalho, incluindo calçados, compatíveis com o risco e as condições de conforto. De novo, a ideia de EPI, né? Que já foi falado um pouquinho antes. Estas vestimentas podem ser do próprio trabalhador ou oferecidas pelo próprio serviço. O comum é que uma vestimenta que for muito específica, ela seja fornecida pelo serviço, né? O serviço de saúde é responsável pelo fornecimento e processamento das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos. Ou seja, aqui ele pega a regra geral, né? Pode ser,
mas quem vai fazer o fornecimento e processamento do centro cirúrgico e obstétrico será necessariamente o serviço, né? Nas unidades de tratamento intensivo, nas unidades de isolamento e centrais de material esterilizado. São zonas que têm uma exposição muito maior. Por exemplo, o centro cirúrgico, naturalmente, ele vai estar com uma exposição muito grande para o paciente e também para o médico, né? Pronto, o médico está tratando de uma eventual doença que esteja com o paciente, né? Que ele tem uma doença, está fazendo uma operação por algum motivo. E obstétrico, no caso, a exposição maior seria da criança, mas também tem a exposição por parte da mãe, né? Unidade de tratamento intensivo, que geralmente a pessoa está com um agravo forte, não pode se arriscar a ter uma quarentena, por exemplo, que seja rompida, né? Unidade de isolamento, mesma ideia, e centrais de material esterilizado. Tranquilo, material esterilizado, né? Tem que se manter assim. 4.7. Depois eu imagino. Se esse vídeo tiver muita visualização, né? Aí os enfermeiros tudo me corrigindo. Triste. 47. O serviço de saúde deve garantir mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Olha o que eu falei tanto, apareceu pela primeira vez no meu vídeo. Em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Ok, tranquilo. Os trabalhadores não devem deixar o local com os equipamentos de proteção individual. Pode até que por exemplo, ou seja, o trabalhador que cuide desse equipamento, mas ele não pode deixar na ideia de vestido. Ou seja, se vocês virem um médico andando de jaleco na rua, é coisa horrível que ele está fazendo, entendeu? Pode estar espalhando meio mundo de doença e ninguém nem sabe, entendeu? Só para se exibir um pouco. Eu falo médico porque enfermeiro geralmente é mais humilde. Se falasse enfermeiro, é tops. O serviço de saúde deve manter registros das comunicações de acidentes de trabalho. Tranquilo. Não só o de saúde, todos os serviços devem manter esse tipo de registro, né? Normas do trabalho, CLT. Em serviços de saúde com mais de 20, olha o númerozinho aqui aparecendo de novo. Vamos ver que cor agora? Vamos mudar a cor. Botar verde. Eu boto muitas nas cores. Botar preto. Aí, 20. Botar aqui. 20. Isso até que não ficou tão ruim. Não dá não. Pega ele. 20 trabalhadores. Tive que escrever, né? Porque aqui eu arrisquei um pouco. Obrigatória. Instituição da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Apenas 20. Na CLT, se eu não me engano, é bem mais. O serviço de saúde deve manter disponível a todos os trabalhadores. Isso daqui vai ser tranquilo, vai ser besteira. Vamos de preto mesmo. Normas e condutas de segurança biológica, física e química. Óbvio. Instruções para a EPI. Claro, se ele vai fornecer, ele tem que fornecer as instruções também. Procedimentos em caso de incêndio e acidentes também. Orientação para manuseio e transporte de produtos de saúde contaminados. Que isso daqui a gente vai ter muito no hospital e praticamente qualquer lugar de saúde, né? Isso pode ser até para descartar uma seringa, a gente tem uma série de normas para garantir a segurança, tanto do próprio pessoa que aplica, né? Como das diversas pessoas que podem ser expostas, podem ser potencialmente expostas, né? Segurança da sociedade, de modo geral. E aqui a gente está terminando, acho que tem mais uma sessão só. Tem mais duas, assim, que tem as disposições estudantis, né? Certo. Gestão de tecnologias e processos, isso aqui foi de pessoas, né? Isso aqui foi de pessoas? Não, isso aqui foi de saúde. Pessoas a gente já passou. É que similar, né? O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos, rotinas. Deixa eu pegar logo o vermelho aqui. Eu gosto de riscar com o vermelho. E rotas técnicas escritas e atualizadas de todo o processo de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe. E geralmente de fácil acesso ao público também. O serviço de saúde deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores incompatíveis com a atividade, devendo atender aos critérios de criticidade das áreas. Por exemplo, um cheiro de álcool, de coisas esterilizadas. Eu acho que é isso, né? Eu não sei, de novo, se tiver um médico, alguém que trabalha na área de saúde mesmo, diz o que é aquele cheiro de hospital. Para mim parece algo. Isso é um cheiro que é condizente com limpeza, condizente com o hospital. Mas, por exemplo, cheiro de mofo, cheiro de coisa podre, cheiro de comida. Não são odores compatíveis com a saúde, né? Com o setor de saúde. 5. O serviço de saúde deve garantir a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos, de acordo com a complexidade do serviço e necessário ao atendimento de novo, da demanda. Esse é o foco, sempre é a demanda. Mas isso aqui é importante também. É engraçado que eu vou ressaltar uma coisinha, eu já risquei o negócio. Que tem alguns conceitos que são interessantes de explicar, mas na verdade, acaba mais como curiosidade do que como algo que a banca possa cobrar. Minha singela opinião. O serviço de saúde deve realizar o gerenciamento de suas tecnologias de forma a atender às necessidades
do serviço, mantendo as condições de seleção, aquisição, armazenamento, instalação, funcionamento, distribuição, descarga, rastreabilidade, blá blá blá. Eu acho interessante que ele fala muito em rastreabilidade. Muito não. 2 ou 3 passagens, né, sobre a rastreabilidade. Então a palavra é diferente, que se for cobrada, provavelmente vai estar certo. E aqui também a gente viu lá no comecinho, no artigo 4, sobre a ideia de gestão, né, de tecnologia. O serviço de saúde deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente. Detalhe, esse é o único exclusivamente da lei toda. Eu dei um Ctrl F quando eu estava estudando essa, porque eu vi um exclusivamente no 55, aí eu citoquei que não tinha nenhum. Aí é o único, e por isso ele vai receber uma marcação especial. Que o serviço de saúde deve garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. Nada muito difícil, mas como é o único exclusivamente da lei, achei interessante. O serviço de saúde deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofados sejam revestidos de material. Material dessa galera de opa, não tem graça, né? Vou botar uma cor especial e depois usar para os outros. Seja material lavável, impermeável, não apresente furos, rasgos, sulcos, nem reentranças. 57. Serviço de saúde deve garantir a qualidade dos processos de desinfecção e esterilização de equipamentos e materiais, tranquilo. O serviço de saúde deve garantir que todos os usuários recebam suporte imediato à vida, quando necessário. Aí, inclusive, as outras resoluções trazem uma ideia muito que o atendimento é obrigatório, depois você cobra, depois de um jeito você cobra, mas só por cara. O serviço de saúde deve disponibilizar os insumos, produtos e equipamentos necessários para as práticas de higienização das mãos, a segunda ou terceira vez, né, que a gente fala de higienização das mãos. Trabalhadores, pacientes, encomendas e visitantes. Serviço de saúde que presta assistência nutricional ou fornece refeições deve garantir a qualidade e segurança dos alimentos. Se fornece alimentos, tem que arcar com os ônus disso. Serviço de saúde deve informar aos órgãos competentes sobre a suspeita de doença de notificação compulsória. Ou seja, se tem a doença, notifica compulsoriamente. Tem suspeita? Notifica compulsoriamente. Tranquilo também. É por isso que às vezes acontecem, da gente ver no noticiário, suspeita de determinada doença, por causa disso. Porque existe a suspeita e ele é noticiado. É o que faz um jornal sensacionalista. Ebola no Brasil. Não, tem a suspeita de ebola, entendeu? Esse tipo de coisa. Acontece. Conforme estabelecido em legislação e regulamentos vigentes. O serviço de saúde deve calcular e manter os registros referentes aos indicadores previstos na legislação. Aqui é tão inútil. Do controle integrado de vetores transmissores, né, de doenças. O Aedes aegypti, por exemplo, ele é vetor de dengue, chikungunya e um monte. Pensa num carinha eficiente na área que faz, entendeu? E demais pragas urbanas, né? Pensa no ratinho, naquela baratinha voadora. O serviço de saúde deve garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo delas, né? O acesso e proliferação dos mesmos. O controle químico, quando for necessário, deve ser realizado por empresa habilitada e possuidora de licença sanitária, claro, né? E ambiental. Olha a preocupação por ambiente, retornando aqui a ideia de sustentabilidade, né? Porque a preocupação com a saúde inclui uma preocupação ambiental. Um ambiente equilibrado vai ajudar a ter uma saúde mais equilibrada, então um lazer mais adequado. E com produtos desinfestantes, regularizados também por quem lava isso. 64. Não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos de trabalho destinados à execução do procedimento. Olha que legal, o cara tá abrindo uma pessoa com uma noção sanduba na outra mão. Não rola, né? Capítulo 3. Disposições transitórias. Aqui a gente tem um prazinho logo de cara, né? Que os estabelecimentos abrangidos por essa resolução terão um prazo de 180 dias. Essa lei foi em novembro de 2011, essa resolução, né? Então já passou há muito tempo. Já vi que estão cobrando retroativamente, mas eu acho que não. Tanta coisa para cobrar mais interessante do que essa resolução em si. Ela é mais interessante, quer dizer, para o meu cargo, né? De assistente administrativo, eu vejo muita coisa mais interessante, muito mais coisa que pode ser usada no cargo, como por exemplo no estatuto, né? E aí ele cobrar um prazinho de uma coisa retroativa e tal, acho meio viagem, mas bem. Mas, bom, se você já estudou tudo, se é o seu cargo for assistente administrativo, veja esse prazo. Se o seu cargo for relacionado à área de saúde, enfermagem e tal, acho que essa resolução vai ter mais valor. A partir da publicação dessa resolução, os novos estabelecimentos e aqueles que pretendam reiniciar suas atividades devem atender na íntegra às exigências nela contidas. O descumprimento, blá blá blá. Aqui 66 é besteira e 67
essa resolução entre em vigor na data de publicação. Nossa, estou rouco. É isso o meu pensamento agora, entendeu? E estou rouco, e vou ficar muito mais, porque eu vou gravar mais alguns. Eu disse que eu iria fazer uma versão dessa lei só comentando que eu grifei. Deixem para depois de amanhã, deixem para sexta-feira, beleza? Perdoem por enquanto. Eu vou gravar logo em seguida a resolução do CMS, então estamos a um alcance de um clique, 30 minutos e um pouco mais de rouquidão. Então, não esqueçam do like, de curtir e comentar. Se esse trabalho valeu o gasto da minha nobre voz, então se inscreva no canal. Beijo.